ouvindo meu eco aí em você. Você está com dois Oi. aparelhos? Não, espera. Oi, gente, tudo bom? Meus seguidores, meus amigos. Aqui eu sou a sua Ana Lotus e esse é o canal Escola Internacional Esotérica Online of London. E hoje a gente está trazendo mais uma live, tá? Com mais um convidado. Hoje é uma convidada, uma carioca que mora em São Paulo, já rodou aí metade do Brasil, é uma pessoa super simpática e ela é instrutora de Reconnective Healing. Então, é uma terapia que ela vai explicar melhor para a gente, que reconecta a gente com o nosso eu interior, né? Para a gente ser cada vez mais a gente mesmo. E ela também é hipnoterapeuta e mentora de terapeutas. Então, é uma pessoa mesmo próprio experientíssima, e ela vem hoje falar aqui um pouco dessa atividade dela, que parece ser muito interessante, e também sobre a questão que está ligada exatamente ao que ela faz, a questão da perda da identidade nesses tempos de pandemia. Gente, a gente está vivendo tempos realmente extremamente difíceis, onde a questão ideológica, moral, os valores, está tudo embolado, tudo misturado, já ninguém mais sabe quem é quem, o que é, nem quem é si mesmo. Então está aí a Malu para falar sobre isso, para explicar essa terapia que ela utiliza, não é? Justamente de arrumar essa bagunça aí e procurar encontrar um eixo, né? Que é a única maneira que a gente tem de realizar a nossa missão nessa vida é sendo cada vez mais nós mesmos, não é? Então, Malu, muito obrigada pela tua presença aqui, pela aceitar o nosso convite. E, enfim, então fala um bocadinho de você e dessa terapia e vamos falar sobre esse tema incrível que é essa questão da identidade nesses tempos tão difíceis. Ok, querida. Então, primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Ana. Muito honrada de estar aqui contigo e com o teu público. Nós, sim, estamos passando, né, por um momento bem transformador, desafiador e de crescimento. Eu sinto as pessoas num fluxo de crescimento e de conexão cada vez maior, né? E sim, o meu trabalho, que é a Reconnective Healing e a reconexão, que eu tenho a honra, né, de ser a primeira e única instrutora no Brasil, a convite do Dr. Eric Pearl, é justamente um trabalho com frequências, né? Uma energia, é uma frequência, um conjunto de energias que se trazem, né, através dessa frequência vibracional e que tem como objetivo esse nosso reequilíbrio, esse nosso reencontro com quem nós já somos. Então, quando vem esse tema, a perda da identidade, né? Para mim tem muito a ver com essa questão. Nós realmente ainda não todos sabemos e nos aceitamos exatamente como nós somos, e nós somos um potencial incrível, né? E essa perda se dá justamente por a gente se envolver, ou melhor, se definir pelo que acontece ao nosso redor e não através da nossa alma, né? Então, esse é o meu trabalho, e eu sou muito feliz com isso, e, enfim, é justamente trazer as pessoas para um outro olhar de si mesmas, né? E um apoderamento, um empoderamento de quem elas são. A gente já é o bastante, e apesar de nós estarmos hoje convivendo com um mundo, né, que nós podemos até dizer que, de certa forma, é muito caótico, que potenciais estão sendo despertados, ou seja, essa conexão, no meu entender, ela está se tornando cada vez mais fina, né?
É como se a gente pegasse um sintonizador de rádio e a gente tivesse que entrar naquela sintonia bem fina e aperfeiçoando o nosso alinhamento, o nosso ouvido para escutar os sons de todos os instrumentos que se apresentam em cada música, né? Então, eu sinto que a gente está aí nesse viés de um caos que traz para uma sintonização. E essa sintonização nos abre potenciais. É isso, vamos conversar sobre isso, então. Vamos dizer que tem-se um resumo, né, do quadro. Sim. Vamos conversar um pouco sobre isso. Sim, vamos conversar então. O público aqui pode participar, por favor, com perguntas. E a gente começa perguntando a sua visão. Você que trabalha justamente com essa questão de ajudar as pessoas a se reconectar com o seu eu interior, né? Foi o que eu entendi, que é o que você faz. O que você tem achado assim das pessoas que te procuram? Quais são as principais, vamos dizer assim, questões que são colocadas, não é? Porque, sim, é verdade, todo momento de caos, é o que eu sempre cito aqui no canal, em chinês, a mesma palavra que serve para a crise serve para a oportunidade. Então, lógico que esse momento de caos acaba trazendo dentro de si a possibilidade da gente encontrar esse tom mais fino, essa busca, justamente por a gente se ver pressionado, não por tanto caos em volta, a gente faz mais atenção, procura mais ajuda, se esforça mais por encontrar essa coisa, como você colocou, essa sintonia mais fina. Mas como é que você poderia descrever isso assim na prática? Começando por que tipo de questões que a maior parte das pessoas levanta quando te procura? Como é que você está vendo assim pelo menos aí no Brasil, você está em São Paulo, não é? Uhum. E você atende pessoas no mundo inteiro, né? Ou no Brasil inteiro, né? Uhum. E então, como é que você tem sentido que está o Brasil em relação a esse tema que você desenvolve e pratica como técnica de cura, não é? Quais as Então, principais primeiro questões? você me perguntou como que as pessoas chegam em mim, né? E qual seria essa demanda, né? Exato. Interna de cada um. Então, eu sinto que eles têm como uma demanda uma insatisfação muito grande, muitos deles não sabem nem explicar de onde vem a insatisfação. Então, eu vejo o ser humano que chega até mim, ele numa situação assim, mas eu não sei o que eu quero, mas eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Então, o meu primeiro approach é justamente para trazer eles para esse lugar do saber de si mesmos, né? Porque a informação hoje é tão vasta, você tem tanta informação disponível fora para você, e de repente você pega sei lá, você sabe sobre Reconnective Healing, você abre um link, vem 500 mil informações sobre o mesmo assunto, que isso, ao invés, no meu entender, de estar levando as pessoas, nós temos mais informações, então nós vamos estar melhor situados dentro desse contexto. Eu vejo que quanto mais informação tem fora, e não a respeito de si mesmo, mais perdidas as pessoas estão. Então, elas chegam para mim sem rumo. A palavra certa, o termo certo é esse, sem rumo. Sem rumo no sentido de não saber nem qual é o seu sonho de vida, qual é a sua visão, né, para a sua própria vida. Poxa. E aí vem, para mim, essa desconexão, porque essa desconexão não é com o meu eu interno, é com o meu eu essencial.
Hum. Então, quando eu falo essa desconexão, é com o meu eu, que eu poderia chamar da minha mente profunda, minha mente conectada a essa essência que está ligada a tudo que é. E na hora que eu estou ligada a tudo que é, eu tenho dois lados, porque nós vivemos num mundo de contrastes. Nós vivemos no mundo do mal. Então, eu vou ter o lado da sombra e vou ter o lado da luz. E é nesse contraste que a gente vai evoluindo, experimentando das duas coisas, vamos dizer assim. Mas o que eu sinto é que falta essa visão de que realmente eu sou a nível essencial. E na hora que isso desconecta, eu perco o rumo. E às vezes eu vou procurar esse rumo fora de mim. E nesse sentido, o rumo não está fora de mim, né? Ele está conectado aqui dentro com essa essência, tá? Então, as pessoas chegam sem ter uma visão de vida. Ou às vezes elas têm uma visão, mas essa visão não está conectada a uma possibilidade. Então, elas, ao mesmo tempo que dizem, não, eu me vejo, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu chego lá, mas elas estão conectadas com a informação que vem de fora. E, às vezes, essa informação não é adequada para que eu flua. Então, eu estou dizendo, o mundo está tóxico. Sim, é verdade. Então, se eu vou me conectar a isso, não é que eu não tenha que saber disso, veja bem, estou dizendo para ninguém ficar alienado do mundo, eu estou dizendo se eu me conecto com isso, eu tenho que ter muita firmeza no que eu realmente sou, e eu sou essência, e eu sou possibilidade infinita, e eu sou ligada ao todo. Essa firmeza, com esse alinhamento, com essa falta de esforço até essa conexão com essa essência, eu posso transitar no caos. E eu não vou ser o caos, ele não me define. Então, é um lugar de um certo desafio, né? E é isso que é trabalhado, quer dizer, as pessoas chegam, elas vão fazer uma sessão de cura reconectiva e isso já começa a entrar num equilíbrio, elas já começam a poder sentir uma pontinha realmente do que elas são. Isso vai se aprofundando, algumas vêm e fazem a reconexão, que é um trabalho já mais um pouquinho além da cura reconectiva, e assim isso vai sendo alinhado. E quando se alinhar, isso é tão poderoso porque não tem tempo nesse lugar. Então, não tendo tempo, as coisas acontecem de forma exponencial, ou seja, eu não fico amarrado a um esforço. Não, mas aí eu vou ter que fazer aquilo, mas aí eu vou ter que fazer isso, mas aí eu vou ter que fazer aquilo outro. Não, eu não vou ter que. E aí, eu alinhado a isso, os recursos, as pessoas, o meu fazer conectado é muito mais leve, fluido e rápido. Então, na verdade, o que eu sinto através do meu trabalho é que a gente pode oferecer a clareza, como se oferece através de um tarô, como se oferece através de uma astrologia, a gente pode oferecer essa clareza e conectar isso aos potenciais de transformação. E isso é o grande barato, porque o caos se transforma em degrau, né? E aí a gente flui mais rápido. Então, eu utilizo, né, também esses oráculos na minha vida, mas eu sinto que é tudo muito mais alinhado, vamos dizer assim, com o que realmente eu posso, eu quero e eu sou. Entendi. E fala para a gente, Malu, um pouco mais dessa terapia que eu, particularmente, por exemplo, não conheço. Como é que ela acontece? Eu já entendi o sentido, assim, vamos dizer, mais profundo, né, que você está colocando, o objetivo central. Agora,
exatamente como é que ela acontece? É uma terapia falada ou é uma meditação? É o que que é? Então, vamos lá. Então, a cura reconectiva é um trabalho, não é uma terapia. A gente não chama de terapia porque a terapia ela tem uma constância, né? A pessoa vem uma vez por semana, a pessoa tem, né, um processo. A cura reconectiva não. A cura reconectiva a pessoa pode fazer de 1 a 3 sessões ou mais, mas a gente primeiro oferece essa possibilidade. Pode ser presencial e à distância, é um trabalho, uma abordagem com frequências, então eu percebo essa frequência aqui no meu ambiente agora, eu estou percebendo, e agora a gente está interagindo com ela, e ao perceber essa frequência, eu recebo ela do universo e também o meu cliente. Então, eu estou ali catalisando durante uma sessão, onde a pessoa vai estar deitada, junto comigo ou à distância, ela deita e ela recebe isso. Então, nós somos 2 recebedores num campo frequencial vibracional. Eu, como profissional, e a pessoa que está no mesmo campo. E ao receber essas frequências, nós reequilibramos os nossos níveis mental, emocional, físico, espiritual e níveis que a gente desconhece, tá? Esse contato, esse reequilíbrio, ele abre o nosso potencial de autocura, de alinhamento, que pode estar em qualquer área da nossa vida, pode estar a nível físico, pode estar a nível pessoal, pode estar a nível emocional. A gente não sabe o que pode acontecer, porque essa abordagem ela não pode ser direcionada. Então, o objetivo dela não é curar doenças, o objetivo dela é reequilibrar a pessoa a nível vibracional. E esse reequilíbrio, esse te coloca em contato, e aí é que é o grande barato, com o que você já é a nível essencial, e o que você é a nível essencial é perfeito, tá? E aí esse contato traz essa possibilidade de curas acontecerem em vários níveis, mas esse não é o objetivo do trabalho. Então, muitas pessoas veem o nome, em português é cura reconectiva, né? E acha que vai curar algo físico, que é esse o objetivo do trabalho, e sim, isso pode acontecer, mas a gente não tem como determinar que isso pode acontecer. Então, isso é um dos trabalhos, que é a cura reconectiva. O outro trabalho, que é a reconexão, que é feita uma única vez na vida, em 2 dias, ele tem que ser presencial. O que ele faz? Durante a sessão de reconexão, que são 2, né? Nós desenhamos, nós utilizamos a mesma frequência da cura reconectiva e desenhamos no corpo da pessoa uma nova roupa eletromagnética. Então, é como se eu recebesse um novo corpo eletromagnético. E esse corpo é religado à malha do planeta. Então, eu redesenho a minha malha eletromagnética e religo, por isso o nome reconexão. Religando a malha planetária, eu estou religando a malha universal, tá? E isso traz como se fosse um realinhamento ao seu propósito. Opa! Falha minha aqui, deixei meu telefone com o som ligado. Mas, enfim, essa reconexão com essa malha traz como se fosse um realinhamento, tá, ao nosso propósito de vida, ou seja, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, o que eu estou, né, buscando aqui, o que será realmente a minha missão, ou missões, né? Então, esse realinhamento acontece através da reconexão e você abre o campo vibracional. É como se você... eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, é como se você recebesse uma prateleira de supermercado vazia e todos os recursos, pessoas, situações que você necessita para trilhar o seu caminho no planeta, ou seja, para realizar o que você veio realizar,
ficam ali como possibilidade. O que que eles são, não sei, tenho curiosidade de saber. Então, é como se, ao precisar, aquilo acontecesse e eu fosse lá naquela prateleira de supermercado e pegasse aquilo. E aí vem uma outra coisa que eu cuido, isso não tem fala, tá? E aí vem uma outra coisa que eu faço, que é a psicoterapia evolutiva, que traz essa clareza de caminho. Então, a gente diz muito eu digo, né, muito durante as sessões que o seu fluxo perfeito é sem esforço, tá? O esforço, se eu for imaginar ele como uma força estupenda, ele pode me tirar do meu equilíbrio. Então, não é não fazendo, tá? Que é diferente de não me esforçando. Na minha força, no meu equilíbrio, as coisas acontecem. Então, a reconexão, ela traz uma abertura de campo. É como se você você acessa esse campo das infinitas possibilidades, que todo mundo fala tanto e não tem essa prática de ter esse fluxo das sincronicidades ou das coerências, né, que a vida deveria ter, né? Então, aquela história, né, aquelas práticas do que a gente diz, né? A gente diz assim, se fechou uma porta aqui, abre aqui. Mas como que é isso? Tá? Como que é a prática disso? Como que eu vivo isso? Então, exato. A reconexão ela vai trazer isso na vida, isso vai virar uma prática, uma sincronicidade, uma realidade. Eu não sei se eu consegui ser clara, se eu tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas, enfim, a cura reconectiva e a reconexão não são trabalhos com fala, são trabalhos vibracionais. A cura reconectiva pode ser feita à distância ou presencial. Eu atendo muito mais à distância do que presencial, o resultado não muda com isso. E a reconexão precisa ser presencial. Sim. Por quê? Porque a reconexão a gente precisa desenhar, a gente precisa ter essa proximidade dessa pessoa e fazer esse desenho no campo dela, ela ali presente, entende? Sim. E você diria que esse tal espaço aí que deve ser reconectado, eu não sei, mas pelo que eu entendi que você falou, me lembra a imagem ou a definição de Deus, né? Daquilo que é primordial, não é? Sim, e se somos parte disso? É. Então, se somos fagulhas divinas, o que nós representamos? Essa fagulha. Então, exato. Como eu me ligar a isso, a essa experiência que veio aqui através desse ser Malu? Porque existe essa fagulha, ela está aqui. Eu gosto de colocar ela aqui, bem perto, né? Quer dizer, eu sou parte desse todo, eu sou parte desse Deus. Como que eu chego mais próximo disso através da Malu, que nasceu nesse corpo, no planeta Terra, que é dual, que nasceu com toda uma ancestralidade? Como voltar para esse lugar aqui? E por que se perde assim? Qual é a tua ideia, não é, sobre do porquê se perde isso daí? Se isso é uma coisa tão potencial no ser humano, por que se perde essa conexão? E o que você acha dessas revoluções que estão acontecendo no mundo, tipo o Facebook, essa história desses mundos virtuais? O que você acha que pode influenciar nessa tua visão, não é, de vida? Eu poderia até dizer uma visão de vida, né? Uhum. Então, vamos lá. Para isso, eu vou me apresentar um pouquinho mais, né? Porque aí as pessoas têm que entender de onde eu venho e qual é o meu contexto, né? Então, assim, eu venho de uma família, né? Onde o espiritismo, seja ele kardecista, seja a Umbanda, eram muito presentes, tá? Então, eu fui criada por esse pessoal
com rezadeiras em volta e muito acesso a terapias alternativas e muito acesso a toda essa informação. E, ao mesmo tempo, fui estudar num colégio de freira que a minha mãe tinha a ilusão de que era o bom para mim. Então, põe a menina no colégio de freira, porque ela vai ser uma pessoa, né, bem preparada e tal. Então, eu tenho essas informações a nível, vamos colocar assim, de filosofia religiosa, tá? Isso foi muito bom para mim, porque, como eu disse, a gente evolui através do contraste, e esse contraste entre uma religião muito tradicional, que era o catolicismo, e as outras que eu tinha dentro de casa, e as rezadeiras, eu resolvi buscar mais coisas. E aí eu busquei várias religiões, né, gente? Eu, com 18, 17 anos, eu que buscava o meu mapa astral, eu que buscava a bioenergética como prática terapêutica para mim, eu que fui buscar acupuntura, virei acupunturista, muito nova, eu já dava aula de acupuntura para médicos, e aí foi quando eu fui fazer a segunda faculdade, que a primeira foi ligada à educação física, a segunda foi fisioterapia, e aí eu fui trilhando um caminho nas terapias complementares, que hoje já tem mais de 30 anos, tá? Então, eu venho de lá de trás, desde a infância, sendo curada, né, vamos dizer assim, que hoje eu sei que todo processo de cura é uma autocura. Então, essa é a minha visão, né? É uma autocura, e eu vim transitando nesse meio, sempre a busca de mais recursos. Então, eu buscava o tarô, buscava astrologia, eu busquei. Cristalterapia foi uma das primeiras práticas que eu aprendi. E eu sempre naquela busca interna de dizer, não, tem algo mais, não é só isso, tem algo mais. E fui fazendo, eu não sei nem quantos cursos eu tenho na área de terapias alternativas, integrativas, né? Que hoje é tão mais respeitado do que era na época que eu comecei, eu sofri um bocado, né? Então, hoje, quando eu olho para essa questão, depois de todo esse caminho, quando eu encontrei o trabalho do Eric, eu estava cheia de questionamentos, porque eu realmente, o meu querer profundo é que as pessoas se libertem, esse é o meu valor principal, é a liberdade, é que esse meu valor, a liberdade chega pequenininha, né, para a gente, eu quero ser livre, depois ela vira, eu quero ser livre para ser quem eu sou, depois ela vira, eu quero que o mundo seja livre para ser o que é de verdade. Então, eu quero que o mundo seja livre para todos serem o que são de verdade. E o que nós somos, na verdade, é a essência, nós somos essa fagulha divina. Porém, nós viemos de várias ancestralidades e caminhos diferentes, onde, por exemplo, a minha mãe queria que eu estudasse no colégio de freira. Então, essa ancestralidade nos acompanha e também essa essência. Então, uma coisa não anula a outra. Então, eu posso, tudo na vida, eu posso usar, né, o que eu tenho de potencial nessa ancestralidade. Na minha ancestralidade, eu tenho índios, árabes, europeus e brasileiros, e etc. E eu posso pegar isso e fazer disso um lindo bolo confeitado do mais alto requinte, eu posso pegar as dificuldades, né? Então, eu resolvi pegar as benesses dessa ancestralidade. Mas sim, essa ancestralidade foi nos segurando, porque eu acho que o mundo, desde que o mundo é mundo, a gente sempre teve pessoas, né, que queriam o controle disso. Então, se você perguntar como que nós nos desligamos dessa essência, eu vou dizer pela necessidade de controle, tá? Que é maior para mim do que o poder. Porque o controle ele é muito mais prejudicial do que o poder. Tá? Eu posso ter poder, mas não querer controlar ninguém. Mas se eu quero o controle, aí eu realmente me afasto desse fluxo divino que não precisa de controle. Nesse lugar não existe controle, existe fluxo. Tá? Então, no meu entender, a gente se separa todo segundo.
todas as vezes que o meu ego, que precisa existir nesse mundo, então não tenho também aquela ideia de que o ego é uma porcaria, o ego é legal, gente, o ego é beleza, o ego é ótimo, ter ego é funcional, tá? E se ele não me atende, ou seja, se ele não me serve, e não ao contrário, eu que tenho como essência servir a ele, não ele tem que me servir. Então, quando ele me serve, eu entendo que eu não preciso de controle. Não, mas muito E que eu interessante isso que você está colocando. E nesse fluxo tudo existe. Tudo existe. Inclusive a minha essência, inclusive eu como parte do divino, inclusive eu tenho umas coisas que eu vou muito meio na contramão nos dias de hoje, que eu entendo que as pessoas tenham criado para ter, sabe, uma autoestima maior, mas eu acho que é redundante eu dizer que eu sou uma mulher sagrada, é redundante dizer para mim que eu sou divina, é redundante dizer para mim que eu sou empoderada. Eu não preciso dizer, eu já sou isso, tá? Porém, a gente precisa entender que existe ainda uma necessidade de aprovação em cima de algo que eu não preciso pedir permissão para ser essência, eu já sou. Isso está fora do controle dos controles. Então, eu acredito que muito do que a gente perdeu dessa conexão foi na aceitação disso. Ninguém obrigou ninguém a nada, ninguém obrigou a mulher a ser submissa, a gente foi aceitando isso. Ninguém obrigou o homem a ser desconectado, a gente foi aceitando isso. Ninguém obrigou lá atrás os homens perderem essa conexão com essa fonte. A gente foi aceitando isso. Tá? Então, podem existir, vamos dizer assim, linhas de pensamento que trazem isso na religião, como a história de Adão e Eva e de outras histórias filosóficas, eu entendo e eu aceito que elas existem e existirão sempre, mas se a gente trouxer um pouco da responsabilidade para cada um, acho que vai mais rápido. Tá? Então, a gente pensar um pouco antes de agir, se a gente está agindo no controle ou no fluxo. Se a gente está querendo se libertar de algo, ou se a gente está querendo o controle sobre esse algo. Tá? Eu não vou dizer que eu não me posiciono, que eu não tomo o meu lugar, que eu, e muitas vezes, não tenho que caminhar para confirmar a minha verdade. Infelizmente, isso ainda é necessário. Tá? Mas eu estou dizendo que cada vez mais a gente pode se conectar a isso, saindo desse controle e aceitando que existe um fluxo, sim, e ele é divino e ele é perfeito. Então, é mais ou menos como se fosse para mim o tempo que eu passo nesse mundo aqui e o tempo que eu passo nesse mundo aqui. Então, cada vez mais tempo aqui, cada vez menos tempo aqui, tendo que estar no mundo, porque a gente está aqui, gente, não dá para fugir da caverna, entendeu? Não vou, né? Agora, nessa altura do campeonato, com a minha idade, então vamos lá para como é que se fala? Vamos lá para as montanhas do Tibete. Não estou afim, cara, eu estou afim de estar aqui, tá? Mas com outra qualidade. Então, eu sinto que a gente se desconectou assim, simples assim. A gente foi trazendo para a nossa realidade aceitações de quem queria controle. O cara diz, você não pode isso, ok. Você não pode aquilo, ok. E sim, nós ganhávamos algo em troca. A gente não foi deixando esse poder sair, esvair, sem nada em troca. Hipoteticamente, a gente ganhava algo em troca. É isso. Bom, e agora, em relação a isso que você está falando, eu acho bastante importante. Agora, nesse momento que a gente está vivendo do mundo, essa questão está extremamente acirrada, não é? Porque as grandes transformações, entre aspas, que estão acontecendo,
são todas about power, né? São justamente sobre controle, poder e controle, porque o controle faz parte do poder também, não é? Um poder, você tem razão, existem dois tipos de poder, não é? Existe um poder que ele emana naturalmente, ele é em si, e existe um poder que é feito através da subjugação, do controle, da manipulação. E realmente essa é que é a grande questão que a gente está vivendo agora, porque a gente está cada vez mais independente da nossa vontade e, apesar de vivermos, entre muitas aspas, em sociedades democráticas, a gente não tem nenhum canal onde a gente realmente possa interferir nos caminhos que estão sendo tomados pelo mundo, né? E o controle está cada vez maior. A um ponto de que a gente... a grande questão, pelo menos aqui na Europa, é a questão do controle do nosso próprio corpo. Estão querendo tirar da gente, não é? Se usando aí toda essa pandemia, toda essa confusão que está acontecendo para acirrar cada vez mais esse controle. Então, assim, eu acho que isso aí que você fala é uma coisa realmente muito importante. Agora, também ela acaba sendo, de uma certa maneira, um pouco limitada, porque por mais que você possa se trabalhar, se reconectar, etc. e tal, você está inserido, o ser humano é um ser social, não é? E a gente está inserido dentro de uma sociedade. E aí como é que fica? Você conseguir, vamos dizer assim, essa conexão maior com a tua essência e você dentro desse mundo cada vez mais controlado. Então, essa seria uma pergunta, né? Pois é, agora vamos refletir sobre isso juntos, porque eu não tenho essa resposta, mas eu posso trazer uma reflexão. Eu posso ter essa resposta no meu íntimo, né? Mas vamos trazer uma reflexão sobre isso. Estamos num mundo com controle cada vez mais acirrado. Como pode ser melhor para mim? Tá? Então, vai ser melhor para mim se eu souber quem eu realmente sou ou se eu andar na manada. Tá? Então, como pode ser melhor para mim? Eu me reconhecendo como essa essência e tendo essa conexão, ou eu desconectado disso e andando na manada? E me sentindo subjugado o tempo inteiro? Como pode ser melhor para mim? Essas são as perguntas que eu estou me fazendo agora. Então, eu vejo da seguinte maneira: tudo bem, o mundo está assim, existe uma série de controles, e aonde que eu vou ao controle? Porque não tem jeito, que eu me rendo, porque o render-se também é fluxo em determinadas situações. Tá? Então, não tem jeito. Isso aqui, se eu não fizer desse jeito, eu vou perder muito mais do que eu ganho. Tá? Vamos colocar dessa forma. Então, que momentos eu posso me render a esse controle? Porque se eu não me rendo, eu perco mais do que eu ganho. E que momentos eu posso não me render a esse controle e continuar dentro da minha integridade, da minha coerência? Entende? Porque eu não vou brigar com esses caras. Eles são grandes demais para mim. Mas eu posso me manter em mim. Tá? Então, quando que eu vou ter que ir lá e quando que eu fico aqui? Tá? E que esse lá e aqui seja quando que eu vou ao mundo com essa essência que eu sei que eu sou e eu vou negociar com esse mundo a minha rendição ou não. É bem um tribunal, gente, que a gente está. Porque, assim, no final da história, todo mundo morre. Tá? Então, existe, entre aspas, um medo da morte que é inerente ao ser humano, certo? Isso é natural. É um medo do desconhecido, porque a gente, vamos dizer assim, a gente não sabe o que acontece depois a nível consciente. A gente sabe, mas a nível consciente,
aqui a gente não sabe. Então, existe um medo da morte, existe um medo da morte nosso, conosco mesmo, existe um medo da morte dos que estão em torno de nós, da gente morrer, olha que loucura, né? Existe um medo da morte coletivo, e é aí que a gente também é aprisionado. Então, a gente é aprisionado de diferentes formas. Agora, de que forma eu quero transitar nesse mundo, entende? Porque se eu, como indivíduo, consigo me ver como essa essência e consigo viver como essa essência, no meu entendimento, quanto mais de nós tivermos esse poder, isso é poder, tá? Mais isso vai ficar aparente no mundo e nós vamos nos distanciar em diferentes dimensões. E vamos continuar no mesmo mundo. Então, essa ideia da quinta dimensão, da sexta dimensão, bicho, está tudo aqui. Depende de como eu funciono, tá? Então, eu não sei te responder isso, mas eu entendo dentro do meu íntimo que, assim, eu prefiro viver isso estando conectado ao que realmente eu sou, e o que eu sou é potencial divino. Então, eu faço essa escolha. E nessa escolha, eu realmente não vou me preocupar do mundo. Eu vou viver a minha essência dentro do que for possível para mim, abrindo os caminhos que eu puder abrir para mim e para quem quiser vir atrás. Tá? Ou seja, na hora que eu abro uma porta, eu estou abrindo milhares de portas à minha volta. Então, eu só consigo ver dessa forma. Ah, Malu, mas tem um governo... Aqui tem tudo isso. Aqui o Brasil está numa crise econômica fora de série agora. Onde que eu quero estar? Né? E aí a minha escolha. Não é nem estar por escolha consciente, mas onde que eu, vibracionalmente, me coloco. Aí, gente, por favor, é escolha consciente, tá? Tá difícil? Tá difícil. Eu posso me emburacar nisso? Posso. Eu posso fazer da minha vida um caos, porque do lado de fora está um caos, então, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu digo que está um caos? Posso. Eu sou positivista? Não, não sou, porque não acredito nisso, tá? Então, também não acredito que a gente dizendo todo dia de manhã o mantra eu sou incrível, que eu vou ser incrível. Eu acredito que eu estando conectada a essa essência, eu automaticamente sou incrível. E aí eu posso dizer eu sou incrível. É nisso que eu acredito. Então, eu sinto assim... Está um caos, está um caos. Está uma merda lá fora? Está uma merda lá fora. Não tem outra palavra para falar. Quero viver nessa conexão, nessa energia, reclamando do que está acontecendo? Não quero. Sei que está acontecendo. Sei que tem um monte de gente fazendo coisas que não precisariam estar sendo feitas. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou andar nessa contramão, tá? Então, eu vou fazer da minha vida o que eu posso fazer na contramão disso, e convido as pessoas a fazerem isso comigo. Vamos embora, gente. Vamos nos realinhar, vamos parar de ver obstáculo em tudo, porque nós podemos atravessar esses obstáculos. Eu tenho certeza disso. Isso não é positivismo, isso é conexão que eu sei que eu tenho com o divino. Nada me falta, nem vai me faltar. Tá? Ah, mas por causa disso você não faz nada pela sua vida, você não luta pelos seus ideais, você não se... Gente, eu vivo o problema que todo mundo vive. Eu me divorciei tem 2 anos, eu tenho 3 filhos, um de cada pai. Tive vários... Olha, vocês querem saber da minha vida? Eu posso falar para vocês. Vivo no caos? Não. Tá? Essa é a minha resposta. Estou infeliz? Não. Não estou. Ah, o mundo está me trazendo uma série de desafios. Legal, vou transpor eles até a hora que eu morrer. Porque quando eu paro, como diz o... Como é que é o nome dele? O Amit, um grande amigo aqui, colega. Né? Ai, meu Deus, eu estive com o Amit várias vezes. E assim, ele diz o seguinte, quando a gente para de fazer colapsos, a gente morre. Então, até eu morrer, eu vou estar colapsando coisas.
que é colapsar? É trazendo para a matéria o que eu sou. Então, pensem nisso, porque o que a gente traz para a vida é o que a gente é. E é isso, eu sinto dessa forma. Não sei se deu para... Não, deu. Se foi muito devaneio da minha cabeça. Não, aqui o pessoal gostou que você falou. Ó, só. A Rosaura, falou que está muito certo. E a nossa amiga Rô Carvalho também falou a mesma coisa. Ela adorou e acha que é isso aí mesmo, tá? Uhul! Então vamos lá, mulherada. Agora, ela também perguntou, nessa reconexão, onde entra a lei das probabilidades? Então, E a Valéria pediu para você dar um exemplo do que você está falando. Um exemplo do que eu estou falando. Então, vamos lá. Vamos colocar assim, no que eu vejo da minha área, terapias, tá? Eu sou mentora de terapeutas, muitos terapeutas chegam a mim dizendo para mim que não conseguem viver de terapia porque não tem cliente, porque não conseguem cobrar o valor pelo seu trabalho, porque isso, porque aquilo. Eu mostro que não, que dá para conseguir. Então, eu vivo de terapia, isso é uma prática, estou te falando do jeito prático. Eu já não vivi, porque eu não acreditava que era possível, e não conseguia cobrar dos clientes o que eu realmente valho, qual é o meu valor, e isso para mim não era real. Então, hoje é real. Então, quando essas pessoas vêm me buscar, eu converso com elas para trazer para elas que, se uma pessoa conseguiu, e eu não sou a única pessoa que conseguiu isso, né? Várias podem conseguir. Então, a gente conversa sobre esses caminhos. Isso é uma das coisas práticas para mim da minha vida. Eu vivo do que eu gosto de fazer, que é atender pessoas. Estar aqui hoje com essa mulher, para mim, é assim um deleite, porque, cara, que maravilha eu poder estar aqui conversando com vocês sobre poder, tá? O poder é isso, é você trazer para a sua vida o que você acha que você quer fazer. Então, essa coisa da ilusão de que o mundo não deixa fazer o que eu quero, não, eu faço o que eu quero. Então, eu posso... eu demorei a entender isso, né? Foi lá pelos 20 anos de profissão que eu entendi isso, e foi aí que eu comecei realmente a ser profissional. Então, isso é um exemplo, tá? Em relação à vida em geral, eu, durante muitos anos, eu vivi com um medo imenso de viver só. Por isso que eu acho que eu tive tanto marido, tá? Porque eu queria sempre estar com uma companhia do meu lado. E aí, quando eu ouvia falar nessa essência, eu não compreendia como é que podia essa essência me preencher tanto. Então, isso também virou uma realidade na minha vida. Não é contra ter um companheiro, mas é sendo inteira, e aí sim eu quero alguém para somar comigo, entende? Isso é real para mim hoje. Então, homens de plantão, sim, eu quero alguém para somar comigo, mas eu não sou mais, não tenho mais a necessidade de ter qualquer um do meu lado. E eu vou confessar para vocês que, como várias mulheres, então isso aqui é um confessionário, eu tinha essa necessidade. Eu não sou a única, eu sei que eu não sou, tá? Ou pelo menos não fui a única. Hoje não tenho mais essa necessidade. Então, eu sou inspiradora de mulheres, gente. E é essa minha grande missão. E não contra ninguém, porque nós somos complementares. Entende? Então, eu sinto que nós podemos nos completar primeiro sozinhas. Então, isso é outra realidade que eu trouxe para a minha vida. Então, eu já falei aí de uma realidade profissional, eu já falei o fluxo de abundância, prosperidade, dinheiro. Eu tenho o que eu preciso, tá? E agora, porque esse o que eu preciso... ele pode ser amplificado. Então, agora eu estou vivenciando um momento de que eu tenho
muito além do que eu preciso, mas para cima, não aquele contentamento de que eu vejo muitas pessoas dizerem: não, eu já tenho o que eu preciso, eu como, eu visto, eu moro. Não. Eu quero ir além do que eu preciso para impactar mais pessoas. E quando eu falo além do precisar, é precisar a nível de sobrevivência. Eu quero sair da sobrevivência e vivenciar o realmente deleitar a existência. Eu quero existir. Então, é esse o meu trabalho. Então, eu já estou nesse lugar do existir hoje. E eu não era assim. Então, o que eu faço com as pessoas hoje, eu sou. Eu não estou aqui para cagar goma, ficar falando, eu sou. Não, eu sou o que eu estou falando. E faço o meu trabalho para me manter nisso. Então, isso para mim é real. Entende? Eu experimento essa realidade. Ah, Malu, mas você está o tempo inteiro ruerê? Não, não estou, não. E quando eu não estou, eu respiro, volto para mim e vou rezar, e vou orar, e vou fazer um código de agesto, e vou fazer uma cura reconectiva, uma autocura. Eu vou fazer o que eu preciso para voltar para o meu eixo. Então, dificilmente hoje alguém vai me tirar do meu eixo por mais de 2 minutos. Eu digo isso para as pessoas. Por mais de 2 minutos, ninguém me tira mais. Tá? Por quê? Porque eu aprendi isso. Isso é treinamento, gente. Alegria, felicidade, completude, firmeza. Que mais eu posso dizer? Segurança é produto de fabricação própria. Então, é treinamento. Precisamos treinar isso. Ah, Malu, mas você tem tudo que você quer hoje? Ainda não, cara. Eu tô gorda, eu tô além do meu peso, eu quero emagrecer. É treinamento, vai treinar, Malu, vai fazer atividade física, entende? Então não tem nada no mundo que a gente não possa conseguir. É isso que eu sou. E é isso que eu entendo que todo mundo pode ser, eu não sou nada além. Exato. Exatamente isso. Eu concordo plenamente com você. E você é mais procurada por mulheres ou por homens? O que você acha, por exemplo, você falou bastante aí do feminino, não é? Uhum. E o que você acha nesse quadro geral da situação também dos homens, não é? Então, eu sou procurada por homens poderosos e por muitas mulheres. Então, assim, quem são os homens poderosos, né? Que eu digo assim, eu sou procurada por homens poderosos. Homens que estão no seu centro e que querem ir além disso. Então, esses caras me procuram. Então, eu atendo caras do mercado financeiro, por exemplo. Eu atendi agora esse ano alguns, tá? Que estavam perdidos da essência deles. Mas eram caras que estão aí no jogo, estão ganhando dinheiro, estão trabalhando com investimento. E aí eles precisam se reconectar a isso. E sim, mulheres que estão a fim de dar o salto. Porque eu não sou, digamos assim, a pessoa ideal para as mulheres que estão se vitimizando muito demais. Elas podem estar vítimas, mas elas estão a fim de ir além. Então, muitas mulheres que estão nesse limiar do eu estou sofrendo, eu estou sendo manipulada, eu estou sendo submissa, eu estou isso, eu estou aquilo, me buscam. Mas não porque eu levante essa bandeira, eu não tenho essa bandeira, eu vou libertar mulheres, empoderar mulher, porque eu acredito muito nas mulheres, eu acho que elas não precisam disso. Agora, elas me procuram e aí elas se reconhecem, entende? E isso é o meu tesão, assim, é que elas se reconheçam esse poder. Então, sim, muitas mulheres me procuram e, voltando a falar, não estou aqui para levantar bandeiras, gosto muito de homens, lido muito com homens que estão no centro. Esses homens escrotos eu não quero perto de mim, mas os caras que estão, vamos juntos, nós somos parceiros, esses caras, eu admiro demais esses caras. Existem, viu, mulheres? Existem. Não
o meu, que eu quero para mim, mas existem. E é isso, eu acho que é uma parceria. É uma parceria. Agora, deixa eu responder a Rô, que ela me perguntou aqui atrás, entre a lei da probabilidade, na reconexão, entre onde existe a lei da probabilidade. Então, vamos lá, vamos falar de probabilidades, né? Tudo que eu sinto que é possível e eu não consigo, a trava está dentro de mim. Qual a probabilidade de eu conseguir isso? Toda, 100%. Onde que eu tenho que buscar o que me leva a conseguir o que eu quero? Aqui dentro. E é nessa pegada que eu trabalho a psicoterapia, tá? Então, se você está querendo me perguntar, quantos por cento das pessoas que se reconectam conseguem atingir esse objetivo da forma que você falou? 100%? Se é isso que você está me perguntando, eu vou dizer não, 100% não, porque a chave para que isso aconteça 100% está dentro de cada ser humano. E não é todo mundo que está afim de futucar essa porra dessa chave, porque ela dói, tá? Às vezes ela dói, às vezes é fácil, às vezes é difícil, né? Eu até fiz uma reflexão essa semana no meu story, que eu perguntei assim para as pessoas: vocês gostam mais das coisas simples ou difíceis? Vocês gostam mais das coisas comuns ou raras? E aí, a maioria das pessoas me respondeu: eu gosto do difícil e do raro. Gente, por favor, tá? Por favor, né? O simples e o comum é incrível, tá? Então, cada vez mais difíceis, o comum está, o simples está cada vez mais difícil e o comum está cada vez mais raro. Então, onde que eu vou buscar os 100% de probabilidade de eu ser o que eu sou? Dentro, tá? De quem é a responsabilidade da reconexão funcionar 100%? Sua. Então, assim, acreditando muito nisso de verdade. Eu não faço um gênero. Eu tenho até uma amiga que foi tomar café da manhã comigo e disse assim: Malu, mas de vez em quando você pode dar uma representada. Não sei fazer isso, não quero fazer isso. Sabe? Eu sou aquela pessoa, me ama, eu me deixe, e me deixe mesmo, porque eu não estou afim de que você encha meu saco. Se você não está afim de viver na minha vibração, se você não tem afinidade, eu prefiro que me deixe mesmo, cara. Porque a vida é simples e é num lugar comum que a gente acerta. Todo mundo quer um amor, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se prover, todo mundo quer fazer uma viagem incrível, todo mundo quer ter dinheiro para comprar a roupa que quer, todo mundo, isso é comum. Isso é verdade. Não é comum? Tá? E por que é raro? Por que é raro? Então, eu acredito nas perguntas respondidas por cada um. Então, o que eu proporciono às pessoas à minha volta é que elas tenham as suas respostas, bicho. Sim. Como eu tive as minhas, e essa energia que eu tenho é porque eu não busquei. Eu conheci caras incríveis, conheci a Mitty pessoalmente, tem uma foto sentada no colo do indiano. Não sentem no colo do indiano, mas eu sentei, eu tenho uma foto sentada no colo dele. Ouvi grandes caras maravilhosos, amo todos, fiz vários cursos. O último curso que eu fiz agora na pandemia foi... Agora até esqueci o nome do cara, porque eu esqueço nomes, tá, gente? Mas foi o da teoria U, que é uma teoria maravilhosa de conversação ecológica, inclusiva. Então, assim, eu não paro de buscar, mas eu sinto que as respostas elas vêm através de mim, não é ninguém que me dá. É isso. Acho que eu falei com muito amor. E é isso, Ana. Eu sou muito grata por estar aqui, estar vibrando assim, porque o meu coração está vibrando. Então, é alegria, é muita alegria. Bom, fico muito feliz por você estar se sentindo assim. Você é uma pessoa muito positiva, muito espontânea, e isso daí é ótimo, né?
E, assim, vamos, a gente já está com 1 hora de live, e eu queria te perguntar, assim, para a gente começar a encerrar, né? Que a gente vai encerrando devagarzinho. Eu queria te perguntar, por exemplo, se a pessoa, para ser terapeuta dessa vertente aí que você usa, se ela precisa ter alguma, vamos dizer assim, coisa especial, alguma sensibilidade especial, ou porque já que você, pelo que eu entendi, não usa ferramentas, é quase que como assim, poderia, foi o que eu entendi, poderia dizer que é uma coisa um pouco próxima do reiki, né? Uma coisa onde você utiliza a tua própria vibração, não é isso? A gente. Bom, vamos responder primeiro a primeira pergunta, né? Para É. você ser um profissional de cura reconectiva, você precisa de alguma sensibilidade, de uma espiritualidade presente? Não. Você é só você. Então, você é o bastante. Qualquer pessoa pode aprender, crianças aprendem, pessoas muito idosas aprendem. A vibração, eu uso a minha vibração? Não, eu uso uma frequência que está aqui no ambiente, e essa frequência é catalisada por mim, então eu não sou um canalizador dessa frequência. O que eu vou aprender nos treinamentos, que vai ter agora um no Brasil em setembro de 2022, o que eu vou aprender é a perceber essa frequência. Então, eu percebo, como eu estou aqui com você, na simplicidade, conversando, e quem está aí vai estar recebendo a frequência, tá? Desse jeito, assim. Podemos até fazer 1 minuto ou 2 para que as pessoas se concentrem melhor e respirem para receber. Então, não precisa de nada prévio, qualquer pessoa pode aprender. E Sim, todas as pessoas saem profissionais, então não é que uns vão aprender e vão utilizar e outros não vão conseguir. Todo mundo consegue, tá? sim, É o simples. E por isso que eu amo esse trabalho, porque é o simples, tá? sim, entendi. É isso. Então, isso eu acho que é bem legal o que você falou. Gente, vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Malu? Vamos aproveitar que ela está aqui, que a gente está numa live onde vocês podem perguntar coisas, não é? Porque aqui nesse canal a gente cria realmente uma interação entre os nossos entrevistados e o nosso público. E, enfim, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, é, a Malu está aqui para responder. Se não, mais live com Malu. É o que a Rô falou. Vai lá no meu canal, ó. Tem o canal lá no Instagram, o Malu Nóbrega underline oficial. A gente sempre faz lives lá. Tem o meu YouTube com vários vídeos. Então, eu estou esperando vocês lá também, Sim, né? E a depois a gente pode gente. terminar com uma prática da frequência para as Ah, tá pessoas bom. receberem. Eu acho legal. Sim, é bem Quem tiver legal. aí ao vivo, né? E esse vídeo que ficar para quem vê depois também vai receber, não é só quem está na hora agora. Então, acho bacana a gente poder Sim. fazer essa interação, Sim, ótima ideia, muito não boa é ideia. isso? E, então, façamos. Então, façamos, tá? Então, pessoal, vou pedir para vocês fecharem os olhos, se concentrarem na respiração, sem intenção, apenas se foquem no receber do universo, o que é melhor para cada um. E vão se abrindo para isso. Somos seres humanos. A nossa natureza humana é a natureza do receber. Esse é
no nosso canal com o divino. Somos seres recebedores. Somos seres criadores de matéria. Somos seres recebedores. A nossa natureza é essa. Então, nós podemos nos abrir e aceitar essa natureza. Somos seres em fluxo eterno. Somos eternos. E nessa eternidade não tem espaço para o medo. Somos seres eternos e nessa eternidade está o amor, a compaixão, a harmonia e principalmente a coerência. Somos seres eternos. E nessa coerência, nessa natureza, nesse planeta, existem contrastes. E nesses contrastes se dá o equilíbrio. E é permitida a harmonia na diversidade das cores que somos, das manifestações que somos, das diferenças que somos. Somos seres humanos. E agora aceitamos a nossa natureza. Totalmente conectada à nossa essência. Totalmente conectada ao ser primordial do universo. Totalmente conectada ao Criador. A frequência vai continuar com vocês. Ela não para porque a gente vai terminar a live. Então, a gratidão e aproveitem aí. Que ótimo, Malu. Olha, muito obrigada. Foi uma excelente live. E você tem um jeito de ser que eu gosto muito, muito espontâneo, e eu sei que as pessoas também adoraram. E, enfim, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Por favor, deem o seu like, coloquem os comentários aqui depois que nós fecharmos esse vídeo, porque é muito importante. Divulguem nas suas redes sociais esse nosso vídeo, que foi uma grande entrevista novamente. E, bom, nos vemos então amanhã com mais um vídeo na Escola Esotérica Online. Muito obrigada, Malu, e boa noite a todo mundo. Beijo para você, querida. Gratidão profunda.